Agora, a outra obra que nós estudamos no dia é do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro foi ditado pelo Espírito de Emmanuel e o Francisco Cândido Xavier escreveu o livro, e publicou o livro. Então, nós estamos na lição de número 8 desse livro. Já estudamos 7 lições, se eu não me engano, esse livro tem 150 lições, e ele é um livro de uma coleção de 4 livros. Cada livro tem mais ou menos 150 lições, Então, um dia o Vônei fez até a conta, ou o Júlio, não sei, se a gente... O Henrique que fez, você que fez a conta, 12 anos, vamos gastar uns 12 anos, a gente lê toda segunda-feira. Se não faltar, não. Que beleza, hein? Então tá bom, Vamos ver se nós damos conta. Hoje, então, a lição número 8, Jesus veio, título da lição. Jesus veio, lição 8. Pode começar, Aí tem um versículo, sempre tem um versículo no começo, diz o seguinte, esse versículo, ele foi escrito por Paulo, e está lá nos Filipenses, foi a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, Paulo, quando escreveu isso aqui, o apóstolo Paulo, ele estava fazendo uma referência ao nosso irmão maior, Jesus. Ele está falando de Jesus no versículo. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Foi isso que Jesus fez. Porque pensa, quando Jesus reencarnou, ele já era um espírito dos mais evoluídos da criação divina. Muito evoluído, muito. Já tinha passado por inúmeros estágios da evolução espiritual. E já era de uma luz, de uma grandeza sem igual no nosso planeta, na nossa humanidade. No entanto, ele abriu mão de toda essa grandeza e reencarna, nasce como homem, carne, osso, sangrava, sofreu, sentia cansaço, se alimentava, bebia, tomava água, tomava vinho, viveu como homem e também sofreu como homem. Pois é, ele abriu mão de todo o poder que ele tinha. Imagina que exército que Jesus poderia ter à sua disposição se ele quisesse. Ele poderia, ao reencarnar, e assim que ele crescesse, convocar esse exército invencível e implantar aqui na terra aquilo que bem entendesse, pela força e poder que ele tinha. Ele não precisava sofrer a crucificação, ser condenado juntamente com outros ladrões, crucificado, passar todo tipo de privação, de dor, de sofrimento. Ele não precisava nada disso. Pela elevação dele, ele podia perfeitamente ter pulado tudo isso aí. No entanto, ele não quis. Ele escolheu viver do jeito que viveu e pelos anos que ele viveu, tudo no livre-arbítrio dele, que o pai dele respeitou integralmente, Deus. Então é isso que está falando nesse versículo aqui. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras,
no serviço de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa porcentagem de criaturas da terra. De fato, vamos falar da gente. Muitas vezes reclamamos do serviço, da tarefa, seja ela qual for, reclamamos. Algum tipo de reclamação a gente sempre tem. Então, o primeiro parágrafo aqui já contrapõe as nossas reclamações, a nossa choradeira, o nosso mimimi, né? Assim que a gente fala, se contrapõe ao que o mestre passou. Jesus nunca reclamou das escolhas que ele mesmo fez, de tudo que ele passou, da tarefa que ele empreendeu, nunca reclamou. Não existe passagem nenhuma mostrando Jesus reclamando, esbravejando, destemperado, nervoso, como a gente comumente fica diante das pequenas tarefas que nós temos que executar. Porque são pequenas, vamos ser sinceros. Você quer comparar as suas tarefas, eu comparar as minhas com as tarefas de Jesus? Não tem comparação. Não tem como comparar. Mas a gente continua reclamando das provas, que aliás, provas que nós mesmos escolhemos. Já estudamos aqui. A grande maioria de nós escolheu as próprias provações. A grande maioria. Né? E nós reclamamos. E continuamos a reclamar. Tá? Marcos, Sim. quando você pede para vir, né, do jeito de passar determinada dificuldade, aí se você está passando aquela dificuldade e você ficar reclamando, não adianta nada. Aquele que você está passando não tem mérito, porque você está reclamando. Muitas vezes reclamamos por ignorantes que somos. Porque se a gente pega para estudar e entende esse caminho, a gente diminui a reclamação e trabalha mais. Reclama menos e trabalha mais. Né? Mas como ainda vivemos numa extrema ignorância, na escuridão da ignorância, reclamamos. E ainda vai demorar um tempo para a gente parar de reclamar. Né? Entretanto, tais reclamações não são justas. Não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aí já tem uma diferença brutal entre Jesus e nós. Todos nós contamos com a ajuda de espíritos. No mínimo, o nosso anjo da guarda. No mínimo, para falar que a ajuda é pequena. No mínimo. E Jesus agiu praticamente sozinho. Mas a gente acha que Jesus veio cumprir um propósito do Pai, Criador. Falou e agora que tudo que Jesus fez foi por querer mesmo, por aniquilar-se, por fazer, porque ele veio, que ele queria se assemelhar-se ao homem. O propósito do Pai. O propósito do Pai. Então ele podia contar com o Pai. Só que pelo livre-arbítrio ele agiu sozinho. Mas eu não entendo esse livre-arbítrio de Jesus. A gente entende que ele veio para cumprir o propósito do Pai. Então ele podia ter um livre-arbítrio. Eu vou por esse caminho, não é o caminho que Deus... Para nos exemplificar, ele agiu dessa forma. Porque agora, por exemplo, a gente ao ler esse texto aqui, quem sabe a gente reflita um pouco mais sobre a nossa existência.
Quem sabe a gente reflita um pouco mais sobre o quanto nós reclamamos. Isso aí é o nosso arbítrio, né? Né? A nossa tarefa é isso aqui, perto da tarefa dele. Ele tinha uma tarefa perante o mundo. Nós temos uma tarefa conosco. E a gente dá conta. Ele veio para dar o exemplo O que ele exemplo, tinha que fazer. justamente. O menor que fosse. Só que, como nós somos defeituosos, Isso. nós Ele sempre- veio para dar o exemplo. E a gente sabe o quanto é difícil dar o exemplo. Não é fácil dar o exemplo. Né? Imagina o jeito que era o mundo quando ele reencarnou, 2000 anos atrás. Imagina. Né? Se ele voltasse hoje, olha o mundo do jeito que está. Não, pelo jeito não mudou nada. Né? Ia ser difícil? Muito difícil. Olha como está o mundo. Olha quanta discórdia, quanto desentendimento, quantas guerras, quantos conflitos de todos os tipos, quantas incertezas. Ia ser crucificado de novo. Né? Pois é. Então, não é fácil. Então, o texto é para refletirmos sobre a nossa tarefa e diante do exemplo que o nosso irmão maior deixou. Vamos seguir. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiarmos sem traços de sensacionalismo. Então, seria muito difícil se nós tivéssemos que ir até ele. Então, o que ele fez? Se colocou no nosso nível, encarnou como um de nós e viveu no nosso meio, passando por todas as dificuldades que na época se passaram. Né? As adversidades, as perseguições, quanta perseguição não sofreu, quanto pré-julgamento ele não sofreu. Né? Só o enfrentamento diante dos doutores da lei, pensa como que deveria ser naquela época bater de frente com os doutores da lei, que eram ditos como soberanos maiores, detentores de todo conhecimento, né? Muito difícil. Continuando. O exemplo de Jesus, gente, desliga o celular, por favor. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Vou repetir. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Jesus, na sua breve passagem por aqui, enquanto encarnado, ele nunca foi sensacionalista. Com o conhecimento que ele tinha de tudo, ele nunca se mostrou arrogante. Ele nunca deu demonstração de prepotência. Nunca. Ele procurava mostrar a verdade a cada um, de forma simples, singela, humilde, exemplificada com fatos. Jamais impôs, repito, pelo poder que ele tinha, ele podia perfeitamente chegar aqui com um exército invencível e destruir a todos. Todos, poderia ter passado por cima de todos, inclusive do Império Romano, todo o poderoso Império Romano, inclusive, mas ele não usou esse caminho. Muito pelo contrário, era a humildade em pessoa, a simplicidade em pessoa. Né?
Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemos à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Jesus não tinha distinção alguma, ele conversava com quem precisasse conversar. Ah, mas a fulana é uma meretriz, não interessa. Fulano é um ladrão, não interessa. Ciclano é um pecador, não interessa. A missão dele era com todos, não era com A ou B, é com todos, é diferente, né? Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bem, o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Gente, isso aqui, a doutrina espírita fala em todas as obras. Ajuda sempre o teu irmão que está um passo atrás. Ajuda sempre, é obrigação nossa. Não interessa em que ponto da caminhada eu estou, mas uma certeza eu tenho: tem alguém um passo atrás, como tem alguém um passo à frente. Esse que está um passo à frente, olha para trás e me vê, e quer me ajudar. Eu olho para trás e vejo alguém com um passo atrás, eu tenho que ajudar. É isso que está falando aqui. É isso que está escrito aqui nessa lição, tá? E para concluir, recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Ele poderia ter desencarnado com a maior da supremacia, pelo que ele representava, né? No entanto, desencarnou como um humano qualquer, passando por todos os tipos de privação, de dificuldade. E o que ficou dele? Os exemplos, a palavra, os ensinamentos, as lições, né? E cabe a gente refletir sobre isso e tentar seguir pelo menos uma linha desse texto, pelo menos uma palavra desse texto, né? Nós damos conta, se a gente se esforçar, a gente dá conta, mas nós temos que querer, senão de nada adianta, né? Agora nós vamos para